Meu nome é Evangeline Hargrove, e esta é a história de como minha vida mudou de maneira irreversível. Até dezembro de 2023, eu era uma executiva de marketing de renome, trabalhando para uma empresa multinacional em Salt Lake City, Utah. Meu trabalho era a definição do sucesso, relatórios trimestrais, contratos milionários e reuniões com CEOs faziam parte da minha rotina. Eu adorava o que fazia e, se fosse honesta comigo mesma, minha carreira era a minha maior fonte de identidade. Acordava às 5 da manhã todos os dias, religiosamente. Meus dias começavam com café preto e uma rápida revisão de e-mails. O espelho refletia o que muitos consideravam uma mulher bem-sucedida. Tailleurs impecáveis, maquiagem sempre perfeita e um sorriso profissional que escondia o cansaço de noites mal dormidas. Tudo parecia no lugar. Eu frequentava a igreja aos domingos, principalmente por hábito. Cresci em um lar cristão, mas ao longo dos anos, a fé que me sustentava na infância se tornou algo secundário. No fundo, eu sabia que estava desconectada de Deus. Minha Bíblia estava empoeirada, relegada à prateleira mais alta do meu escritório em casa. Mesmo assim, eu comparecia às missas, fazia doações regulares e acreditava que essas ações eram suficientes para estar bem com Deus. Minha vida social refletia essa desconexão. Saídas com colegas de trabalho eram regadas a conversas superficiais e celebrações vazias de conquistas corporativas. Meus amigos mais próximos raramente me viam, pois meu trabalho sempre vinha primeiro. Apesar do sucesso externo, havia um vazio que eu não podia ignorar, mas também não sabia como preencher. Certo dia, minha amiga Caroline, uma cristã fervorosa, me chamou para um café. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse: "Eve, quando foi a última vez que você orou de verdade? Não por algo que você queria, mas apenas para ouvir a Deus?" Revirei os olhos e sorri, desconversando. "Caroline, eu falo com Deus. Sim, sempre agradeço quando consigo fechar um contrato difícil. Ele sabe que eu sou grata." Ela sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Caroline sempre tentava me fazer refletir, mas eu estava tão ocupada vivendo minha vida perfeita que ignorava suas preocupações. Tudo isso mudou naquela manhã de dezembro. Apesar da minha aparente autossuficiência, eu também tinha dúvidas. Havia noites em que me perguntava: é isso? Tudo o que existe na vida é correr atrás de metas e esperar o próximo desafio? Nunca admitiria essas questões em voz alta, mas elas me assombravam. Uma parte de mim sabia que algo estava profundamente errado. Eu estava prestes a descobrir a resposta de uma forma que nunca poderia ter imaginado. A manhã de 12 de dezembro de 2023 começou como qualquer outra. A chuva batia forte contra as janelas da minha casa enquanto eu me preparava para sair. Havia uma reunião importante marcada para as 8h com um cliente estratégico, e eu sabia que meu atraso poderia comprometer o negócio. Meu celular vibrava incessantemente com notificações de e-mails, e uma parte de mim sentia o peso das expectativas, como se tudo dependesse de mim. Coloquei meu café em um copo térmico, peguei minha bolsa e corri para o carro, tentando ignorar a garoa gelada que me molhava. Dentro do veículo, a música tocava baixo, enquanto eu ajustava o GPS para evitar o trânsito. Meu telefone estava apoiado no console central, mostrando a lista interminável de mensagens que eu deveria responder antes mesmo de chegar ao escritório. Dirigia pelo centro da cidade quando tudo aconteceu. O semáforo estava amarelo, mas eu não reduzi a velocidade. Pressionada pelo horário, acelerei para atravessar o cruzamento antes que o sinal fechasse. Não percebi o carro vindo pela direita, avançando o sinal vermelho. Só me dei conta quando era tarde demais. O impacto foi como uma explosão. O som do metal sendo esmagado misturou-se ao grito abafado que escapou dos meus lábios. Tudo aconteceu em frações de segundos, mas parecia uma eternidade. Meu corpo foi arremessado para frente, preso pelo cinto de segurança. Minha cabeça bateu com força contra o volante. E então, silêncio. Quando abri os olhos, não estava no carro. Pelo menos não como esperava. Flutuava, sentindo-me leve, como se o peso do mundo tivesse desaparecido. Olhei para baixo e vi a cena do acidente. Meu carro estava completamente destruído, e outro veículo, um SUV preto, tinha invadido a lateral do meu. Parâmetros estavam ao redor,
tentando abrir a porta do meu lado. O vidro estava estilhaçado e havia sangue. Meu sangue. Isso não é real, pensei, mas era. Consegui ouvir os paramédicos gritando comandos. Rápido! Temos uma vítima inconsciente aqui, sem pulso. Um deles segurava um desfibrilador. Outra pessoa cortava minha blusa com uma tesoura médica. Não senti medo. Havia uma tranquilidade inexplicável, como se tudo estivesse sob controle, mesmo que claramente não estivesse. Olhei ao redor e vi curiosos observando de longe, rostos cheios de choque e curiosidade mórbida. Era estranho, quase irônico, ver minha vida ali exposta como um espetáculo. Está carregado. 1, 2, 3, choque. Uma onda de energia percorreu o meu corpo imóvel, mas nada aconteceu. A voz do paramédico soou tensa. De novo, não podemos perder essa mulher. Eu, no entanto, não sentia urgência. Algo mais forte estava me chamando. Uma luz brilhava à distância. Não era como o sol ou uma lâmpada. Era viva, pulsante, e trazia uma sensação de amor absoluto. Fui atraída para ela, como se fosse um imã. Eve, ouvi minha mãe me chamando. Ou talvez fosse outra coisa, algo maior. Era como se meu nome tivesse significado pela primeira vez. Meus pés, ou o que quer que fossem naquela forma, começaram a se mover em direção à luz. Quanto mais me aproximava, mais eu sentia que estava indo para casa. E então, como num sussurro, minha vida anterior desapareceu. Enquanto me movia em direção à luz, percebi que algo estranho acontecia. Estava completamente ciente de tudo ao meu redor, mas não sentia meu corpo. Não havia dor, cansaço ou peso. Era como se eu tivesse me libertado de uma prisão que nem sabia que existia. Flutuava acima da cena do acidente, observando cada detalhe como um espectador invisível. Vi os paramédicos trabalhando incansavelmente para me salvar. Um deles, um homem alto com cabelo escuro preso em um coque, parecia determinado. Ele falava com a equipe enquanto ajustava o desfibrilador. Preparem outro choque. Vamos tentar novamente. Havia algo doloroso e, ao mesmo tempo, fascinante em assistir aquilo. Eu via meu próprio corpo, pálido e imóvel, enquanto eles lutavam por uma vida que já parecia distante para mim. Mesmo assim, não sentia medo nem desespero, apenas uma profunda aceitação. Olhei ao redor e percebi detalhes que antes nunca notara. A chuva caía em câmera lenta, cada gota brilhando como pequenos cristais. O tempo parecia diferente, como se eu estivesse em um lugar onde as regras eram outras. Podia ouvir os pensamentos das pessoas ao meu redor, como sussurros distantes. Uma mulher que estava parada perto do acidente pensava, pobre mulher. Eu vi tudo, mas não consegui fazer nada. Outro homem, segurando um guarda-chuva, se perguntava, será que ela vai sobreviver? Parece tão grave. O mais curioso era que, mesmo ouvindo tudo isso, eu não sentia medo ou urgência. Era como se estivesse sendo envolvida por uma paz indescritível. Uma calma que transcendia qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Enquanto continuava observando, algo chamou minha atenção. A luz que antes parecia distante, agora pulsava com mais intensidade, como se estivesse viva. Era impossível resistir a ela. Eu sabia que deveria segui-la. Enquanto me aproximava, senti uma presença. Não havia palavras para descrevê-la completamente, mas era calorosa, acolhedora e imensamente poderosa. Não havia dúvida de que essa luz era algo divino. Cada passo que dava, ou talvez cada pensamento, já que não tinha mais corpo físico, me levava mais perto de uma revelação que eu não compreendia completamente, mas sabia que seria transformadora. Olhei para trás, para o local do acidente. A cena continuava, mas parecia cada vez mais distante. Era como se eu estivesse sendo convidada a deixar aquilo para trás, a seguir em frente para algo maior. Eve. A voz era familiar, mas não vinha de nenhum lugar específico. Parecia vir de dentro de mim, como se sempre tivesse estado ali. Era um chamado, um convite. Eve, venha. Há algo que você precisa saber. Sem hesitar, segui a luz. Cada passo me enchia de uma mistura de curiosidade e reverência. Sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo o que eu sabia sobre a vida e sobre mim mesma. No momento em que atravessei a luz, tudo ao meu redor mudou. Não havia mais chuva, paramédicos ou carros destruídos. Em vez disso, estava em um lugar de beleza indescritível.
As cores eram mais vibrantes, o ar parecia carregado de amor, e havia uma música suave que não vinha de instrumentos, mas parecia ser uma parte natural do ambiente. Ali, percebi que minha jornada estava apenas começando. Quando atravessei completamente a luz, fui tomada por uma sensação que nunca experimentara antes. Era como se cada célula do meu ser, ou o que restava de mim, estivesse sendo preenchida com amor. Mas não era um amor comum. Era um amor absoluto, puro, que conhecia todas as partes de mim. Minhas falhas, meus medos, minhas escolhas erradas, e ainda assim me aceitava de forma completa. Olhei ao redor, tentando entender onde estava. O lugar parecia infinito, um espaço sem paredes ou limites. A luz não apenas iluminava o ambiente, ela parecia ser o próprio ambiente. Cada partícula ao meu redor vibrava com vida e propósito. As cores eram impossíveis de descrever, como se fossem mais reais do que qualquer cor que já tivesse visto na Terra. Foi então que percebi uma figura se aproximando. No início, era apenas uma presença, mas conforme se aproximava, tornou-se clara. Não era apenas uma figura, era Jesus Cristo. Não como eu o imaginava nas imagens da igreja, mas algo muito maior. Sua presença era imensa, poderosa, mas incrivelmente acolhedora. Ele emanava uma luz que me fazia sentir pequena, mas ao mesmo tempo infinitamente importante. Eve, ele disse, e apenas ouvir meu nome em sua voz fez com que eu chorasse. Não lágrimas de tristeza, mas de um reconhecimento profundo de quem eu realmente era. Pela primeira vez, senti que alguém me via completamente, sem máscaras, e ainda assim me amava. Você tem muito o que aprender, ele continuou. Sua voz era firme, mas cheia de ternura. E muito o que compartilhar. Há algo que precisa ser revelado, algo que você deve levar de volta. Antes que eu pudesse responder, imagens começaram a se formar ao nosso redor. Não era como assistir a um filme. Era mais imersivo, como se eu estivesse vivendo cada cena. Vi um futuro que parecia muito próximo. As pessoas estavam em filas, recebendo pequenos dispositivos que eram implantados em suas mãos ou testas. Eles pareciam entusiasmados, acreditando que esses dispositivos melhorariam suas vidas. Um homem na fila dizia: "Isso vai facilitar tudo. Não vou mais precisar de senhas, cartões ou documentos." Mas havia algo errado. Apesar da aparência de progresso, as pessoas que aceitavam os dispositivos perdiam algo essencial. Era como se uma sombra invisível se formasse sobre elas. Jesus me olhou e disse: "Esta será a escolha mais sutil, mas mais importante que muitos farão. A verdadeira batalha não será visível." Jesus explicou que esses dispositivos, embora apresentados como avanços tecnológicos, eram mais do que ferramentas. Eles representavam uma decisão espiritual. Muitos líderes religiosos justificariam sua adoção, dizendo que não era a marca da besta, porque não exigia uma negação explícita de Cristo. Mas o engano estava exatamente aí. Não será algo óbvio, ele disse. Será uma decisão entre confiar em mim ou se submeter a um sistema que pretende ser Deus. Eu me virei para ele, confusa. Mas como as pessoas vão saber? E eu, o que posso fazer para ajudar? Ele sorriu, um sorriso cheio de compaixão e paciência. Você precisa preparar os que estão dispostos a ouvir. Não é seu trabalho convencer todos, mas alertar os que estão prontos. O resto, eu cuidarei. A luz ao nosso redor brilhou mais intensamente, e senti algo como uma onda de coragem sendo transferida para mim. Você não estará sozinha, ele garantiu, mas sua missão será difícil. Muitos não ouvirão, e você será rejeitada. Mesmo assim, você deve persistir. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Apesar do amor que sentia, sabia que a tarefa que ele me dava seria um desafio imenso, mas também sabia que não tinha escolha. Eu estava mudada para sempre. Após o chamado de Jesus, senti uma mudança no ambiente ao meu redor. A luz ao nosso redor começou a pulsar de forma rítmica, quase como o batimento de um coração. As cores intensas e os sons suaves do lugar deram lugar a algo mais tangível, cenas que se desenrolavam como janelas abertas para o futuro. Fui puxada para dentro dessas visões, como se estivesse vivendo os eventos em tempo real. Não era apenas uma observação. Eu estava lá vendo, sentindo e quase tocando tudo o que acontecia.
As primeiras imagens eram de uma sociedade aparentemente próspera e avançada, mas havia uma inquietação silenciosa permeando cada cena. O foco da visão estava em filas intermináveis de pessoas em centros tecnológicos ultramodernos. Elas estavam recebendo pequenos dispositivos, chips do tamanho de um grão de arroz, que eram implantados em suas mãos ou testas. Inicialmente, esses dispositivos eram apresentados como avanços revolucionários. Vi propagandas sendo exibidas em telas enormes nas cidades. Seu futuro, na palma da mão. Conveniência, segurança e inovação como nunca antes. As pessoas pareciam entusiasmadas. Vi famílias inteiras discutindo alegremente enquanto esperavam na fila. Isso vai acabar com o estresse de perder documentos ou esquecer senhas, disse uma mulher para o marido. Finalmente. Imagine só não precisar carregar dinheiro ou cartões, respondeu ele, sorrindo. No entanto, algo me incomodava. Enquanto assistia, percebi que, para cada pessoa que aceitava o implante, havia uma mudança sutil. Era quase imperceptível, mas estava lá. Uma perda de vitalidade, uma sombra crescente ao redor delas. A alegria inicial se tornava um vazio inquietante. Jesus, que ainda estava ao meu lado, explicou: este será o início de um grande engano. O sistema será apresentado como progresso e inovação, mas estará escondendo uma verdade sombria. Aqueles que aceitarem esse dispositivo estarão abrindo mão de algo muito maior, sua conexão espiritual comigo. Pensei nas pessoas que vi na fila. Não havia nada de malicioso nelas. Elas acreditavam que estavam apenas acompanhando a evolução do mundo. Mas, Senhor, perguntei, como elas saberão que isso é errado? Parece tão inofensivo. Ele respondeu com tristeza: nem todos saberão. Muitos serão enganados. Será um teste de fé para todos. Alguns líderes religiosos, que deveriam guiar meu povo, dirão que isso é seguro, que não tem relação com a profecia. O engano será poderoso. Outra cena apareceu. Agora, os mesmos dispositivos que antes eram opcionais haviam se tornado obrigatórios. Vi anúncios governamentais e líderes de empresas globais afirmando que, sem o implante, as pessoas não poderiam acessar serviços básicos como comida, saúde e transporte. Houve tumultos. Famílias desesperadas discutiam: não podemos sobreviver sem isso, disse um homem. Mas algo está errado, respondeu sua esposa. Isso não parece certo. Vi cristãos sendo perseguidos por recusarem o dispositivo. Vi comunidades inteiras se escondendo, criando sistemas de apoio alternativos. Muitos enfrentavam dificuldades extremas, mas em seus olhos havia uma luz que os outros haviam perdido. Jesus mostrou que aceitar o dispositivo não era apenas uma decisão prática, era uma escolha espiritual. Ele disse: este será o divisor de águas. Não será apenas sobre tecnologia ou progresso, mas sobre onde o coração das pessoas estará, comigo ou com os sistemas humanos. A última parte da visão foi a mais difícil de assistir. O mundo estava dividido em dois grupos: aqueles que aceitaram o sistema e viviam sob uma falsa sensação de segurança, e aqueles que resistiram, enfrentando perseguições, mas permanecendo espiritualmente conectados a Deus. Jesus olhou para mim com compaixão. Ivy, eles precisam saber. A escolha será difícil, mas é necessária. Você deve alertá-los sobre o que viu. As visões desapareceram e senti o peso do que acabara de presenciar. Meu coração estava cheio de uma mistura de urgência e temor. Sabia que essa mensagem precisava ser compartilhada, mas também sabia que muitos não estariam dispostos a ouvir. As visões desapareceram, mas a sensação de urgência permaneceu, como um fogo que queimava dentro de mim. Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, Jesus começou a falar novamente. Sua voz era calma, mas carregava um peso que eu sentia reverberar em cada fibra do meu ser. Ivy, ele disse, olhando profundamente em meus olhos, o que você viu é apenas o começo. O engano que está por vir será tão poderoso que até mesmo aqueles que se dizem meus seguidores poderão ser levados por ele. Jesus explicou que a marca da besta, tão frequentemente mencionada em profecias, não seria algo óbvio. Não haveria um símbolo claro ou um juramento explícito de negação de Cristo. Em vez disso, seria uma escolha sutil, disfarçada como uma solução para os problemas do mundo. O sistema de chips tecnológicos
mostrado nas visões, seria apresentado como um avanço inofensivo, uma maneira de unificar a humanidade em segurança e prosperidade. Muitos líderes religiosos respeitados dirão que isso não tem nada a ver com a marca. Eles argumentarão que não há exigência de negar a fé ou de adorar outro Deus. Mas o engano estará exatamente aí. Não será necessário declarar algo com palavras. Será o afastamento do coração e da confiança em mim que os desconectará espiritualmente. Eu sentia o peso dessas palavras. As pessoas não seriam forçadas a escolher entre Cristo e o sistema em termos claros. A escolha seria uma questão de prioridade, de onde depositariam sua confiança. Mas, Senhor, perguntei, como elas poderão resistir se a sobrevivência delas depender disso? E se for a única maneira de alimentar seus filhos ou receber cuidados médicos? Jesus inclinou a cabeça, cheio de compaixão. Essa será a batalha mais difícil, Eve. O sistema humano se apresentará como o Salvador, mas eu sou o verdadeiro Salvador. Aqueles que confiarem em mim, mesmo nas circunstâncias mais extremas, serão sustentados. Eu nunca os abandonarei. Outra visão tomou forma. Vi líderes religiosos, alguns que eu reconhecia como figuras proeminentes, subindo ao púlpito e falando calmamente às suas congregações. Irmãos e irmãs, não se preocupem, este avanço não é a marca da besta. É simplesmente um progresso tecnológico que nos ajudará a navegar no mundo moderno. Não há nada a temer. As pessoas, confiando nesses líderes, aceitaram o sistema sem questionar. Vi suas vidas mudando, sua luz espiritual diminuindo. Era como se algo vital dentro delas estivesse sendo apagado. Jesus explicou, nem todos que falam em meu nome são meus. Muitos serão usados como instrumentos de engano. É por isso que você deve incentivar aqueles que ouvirão a buscar a verdade diretamente em mim, em oração e na palavra, e não dependerem de líderes humanos. Então, ele me mostrou outra realidade, os que resistiriam ao sistema. Vi cristãos sendo rejeitados por suas famílias, perdendo seus empregos e sendo expulsos de suas casas. Mas vi algo extraordinário nesses grupos. Eles estavam unidos, orando juntos e ajudando uns aos outros a sobreviver com o pouco que tinham. Eles enfrentavam dificuldades extremas, mas seus olhos brilhavam com uma luz que ninguém mais possuía. Vi milagres acontecendo entre eles, comida aparecendo onde não deveria haver nenhuma, pessoas sendo curadas de forma inexplicável. Jesus colocou a mão sobre meu ombro. A sensação de sua presença era indescritível, como se cada dúvida e medo fossem dissipados. Eve, o engano será grande, mas minha graça será maior. Aqueles que confiarem em mim serão sustentados, mesmo nos tempos mais sombrios, mas você deve avisá-los. Prepare-os para que saibam que eu sou suficiente. Eu estava profundamente emocionada. Era um fardo enorme, mas também uma missão clara. Não sabia como começaria a alertar as pessoas, mas entendia que minha vida nunca mais seria a mesma. As palavras de Jesus ainda ecoavam em minha mente quando a luz ao meu redor começou a pulsar novamente. Não era apenas uma visão do que estava por vir, era um chamado à ação. Ele começou a falar, sua voz cheia de autoridade e amor, como se cada palavra fosse um lembrete de que o futuro, por mais sombrio que parecesse, poderia ser enfrentado com coragem. Eve, ele disse, o que você viu é inevitável, mas os que estiverem preparados não apenas sobreviverão, eles serão luz em meio às trevas. A preparação não é apenas física, mas principalmente espiritual. Ele mostrou a importância de um relacionamento profundo com Deus. Vi grupos de pessoas reunidas em oração, lendo as Escrituras com fervor. Eles buscavam entendimento, força e direção diretamente na palavra de Deus. Esses momentos de comunhão eram diferentes de qualquer coisa que eu já tinha visto. Não eram religiosos no sentido tradicional, eram vivos, como se cada oração fosse uma conversa pessoal e íntima com o Criador. Jesus explicou, fortaleçam sua fé. Muitos serão tentados a abandonar suas crenças em troca de segurança e conforto, mas aqueles que estiverem firmes em mim não serão abalados. A oração não é apenas um ritual, é a sua conexão direta com o céu. Ensine-os a orar com sinceridade e a confiar que eu os ouvirei.
Eu não podia deixar de pensar em como minha própria fé, antes do acidente, era frágil. Meus momentos de oração eram apressados e, muitas vezes, apenas pedidos por coisas materiais. Agora, entendia o quanto isso era insuficiente. As visões mudaram novamente. Vi pessoas aprendendo habilidades básicas, como cultivar alimentos, criar medicamentos naturais e construir abrigos simples. Eles estavam criando sistemas alternativos para sobreviver fora do sistema opressor que havia se instalado. Pequenas comunidades surgiam, unidas por um propósito maior: resistir ao engano e manter sua fé. Jesus disse: não se trata apenas de sobreviver, mas de criar um lugar onde minha presença seja sentida. Ensine-os a trabalhar juntos, a compartilhar e a cuidar uns dos outros. Vocês serão conhecidos pelo amor que terão entre si. Vi que as comunidades se tornaram refúgios, onde as pessoas compartilhavam recursos e habilidades. Havia um senso de unidade que transcendia as dificuldades. Famílias cuidavam umas das outras. Amigos se tornavam como irmãos. E os mais velhos eram valorizados por sua sabedoria. Essas comunidades serão o que sustentará muitos nos tempos difíceis, disse Jesus. Vocês precisarão uns dos outros, mas também precisarão de mim. Eu estarei com eles, suprindo suas necessidades quando o mundo disser que não há saída. Jesus me mostrou a importância de habilidades práticas. Ele enfatizou a necessidade de estar preparado para viver fora do sistema. Cultivo de alimentos. Vi hortas comunitárias prosperando, mesmo em solos aparentemente inférteis. Medicina natural. As pessoas aprendiam a usar plantas para tratar doenças e ferimentos. Troca de recursos. Um sistema de troca substituía o dinheiro e criava uma rede de ajuda mútua. Essas cenas não eram apenas de sobrevivência, eram de resistência com propósito. Apesar de todas as preparações físicas, Jesus destacou que o coração da resistência era espiritual. Se o coração não estiver preparado, o corpo não resistirá. Ensine-os a buscar a paz que vem de mim, mesmo quando tudo ao redor parecer caótico. Eu me vi absorvendo cada palavra, sabendo que essa era a missão que ele me confiava. Ensinar as pessoas a se prepararem, tanto no espírito quanto na prática, era um chamado claro. Senhor, perguntei, como posso fazer isso? Quem ouvirá uma pessoa como eu? Eu nem sabia orar direito antes de tudo isso. Ele sorriu e sua resposta foi simples, mas poderosa. Você não está sozinha. Eu estarei com você. E lembra-se, não é sobre quantos ouvirão, mas sobre quantos serão tocados. Apenas confie em mim e faça o que eu lhe pedir. Enquanto Jesus continuava a falar, senti que ele estava me preparando para entender algo ainda mais profundo. Ele sabia que o chamado à preparação seria um desafio para muitos. Nem todos aceitariam as dificuldades de resistir ao sistema. Porém, ele garantiu que, para aqueles que confiassem nele, haveria uma provisão especial. Pós-meve, ele disse, com uma expressão que mesclava seriedade e amor infinito. Os tempos que virão não serão fáceis, mas eu prometo que aqueles que permanecerem fiéis nunca estarão sozinhos. Eu estarei com eles, suprindo suas necessidades, mesmo quando o mundo disser que não há saída. Jesus mostrou visões de milagres acontecendo no meio de comunidades que resistiam ao sistema. Vi famílias sentadas em volta de mesas simples, agradecendo a Deus por alimentos que apareceram de maneiras inexplicáveis. Vi crianças brincando ao ar livre, saudáveis, mesmo sem acesso à medicina moderna. Esses milagres serão minha resposta à fé deles, sim, disse ele. Assim como alimentei os israelitas no deserto e multipliquei os pães e os peixes, farei o mesmo por aqueles que confiarem em mim. A confiança será a chave. Uma cena específica me marcou profundamente. Uma mulher estava ajoelhada em um campo estéril, orando para que algo crescesse ali. Dias depois, o campo estava cheio de vegetação saudável, pronta para alimentar sua comunidade. Não havia dúvida de que isso era obra de Deus. Mas Jesus também me mostrou que a fidelidade viria com um preço. Alguns enfrentariam perseguições extremas, enquanto outros seriam forçados a abandonar suas vidas confortáveis. Vi cristãos sendo levados em caminhões, acusados de rebeldia por não se conformarem ao sistema. Alguns eram martirizados, mas o que mais me tocou foi a paz em seus rostos. Mesmo em meio à dor,
Eles sabiam que estavam fazendo a escolha certa. Eve, ele disse, colocando a mão sobre meu ombro, alguns darão suas vidas por mim, mas não temas. Seus sacrifícios não serão em vão. A coragem deles inspirará outros a resistir, e suas almas estarão seguras comigo. Outra visão mostrou cristãos que resistiam, vivendo em comunidades escondidas. Eles dividiam seus poucos recursos com alegria, confiando que Deus proveria o necessário. Vi pessoas rezando juntas, seus corações cheios de gratidão, mesmo em meio à escassez. Essa será a diferença, explicou Jesus. Carmen, enquanto o mundo vive na dependência de sistemas humanos, aqueles que confiarem em mim viverão em abundância espiritual. Não será fácil, mas será recompensador. Jesus olhou para mim novamente, como se soubesse que o peso dessa mensagem era grande. Eve, você não deve apenas alertar sobre o que está por vir, deve também lembrar as pessoas de minha promessa. Eu não abandonei meu povo no passado, e não os abandonarei agora. Eles precisam saber que confiar em mim é a escolha mais segura, mesmo quando parecer impossível. Senti uma onda de esperança crescendo em mim. Apesar das dificuldades mostradas nas visões, a certeza de que Deus sustentaria seu povo era inabalável. Senhor, perguntei, e se eles não acreditarem? E se as dificuldades forem grandes demais para alguns? Jesus sorriu, um sorriso que irradiava confiança. Minha graça será suficiente. Não é sobre quantos conseguem resistir, mas sobre quem decide confiar. Apenas faça a sua parte, e eu cuidarei do resto. Essas palavras se gravaram em meu coração. Sabia que as promessas de provisão divina não eram apenas sobre sustento físico, mas sobre uma conexão espiritual inabalável com Deus. Assim que Jesus terminou de falar sobre as promessas de provisão divina, a atmosfera ao nosso redor começou a mudar novamente. A luz se intensificou, brilhando como se estivesse viva, pulsando com um propósito renovado. Senti uma onda de esperança invadindo meu ser, mais forte do que tudo o que já havia experimentado. Jesus olhou para mim, e antes que pudesse perguntar o que viria a seguir, ele começou a falar. Eve, mesmo em meio às trevas que você viu, haverá uma grande luz. Meu espírito se moverá com poder, e muitos serão trazidos de volta para mim. Será o maior reavivamento espiritual que o mundo já viu. Uma das visões mais marcantes foi a de jovens, milhares deles, reunidos em praças, campos e igrejas improvisadas, orando fervorosamente. Suas vozes eram como um coro celestial, cheias de paixão e fé. Muitos deles haviam rejeitado o sistema, escolhendo a resistência mesmo com todas as dificuldades. Jesus explicou: os jovens serão o coração desse reavivamento. Eles rejeitarão os sistemas do mundo e buscarão algo verdadeiro, algo eterno. Minha presença será sentida entre eles como nunca antes. Eu vi jovens que antes pareciam desinteressados em assuntos espirituais, agora liderando movimentos de fé. Eles não estavam preocupados com denominações ou tradições religiosas. Eles queriam Jesus e apenas Ele. As visões mostraram igrejas, não como prédios, mas como pessoas unidas por um propósito comum. Não importava onde estivessem reunidos, em casas, galpões ou ao ar livre, o Espírito de Deus estava presente. Minhas igrejas não serão feitas de tijolos e cimento, disse Jesus. Elas serão feitas de corações que me buscam sinceramente. Os homens tentarão dividir meu povo com doutrinas e dogmas, mas aqueles que me conhecem de verdade serão unidos em amor. Vi cenas de adoração simples, mas poderosas. Pessoas cantavam, choravam e levantavam as mãos, sentindo a presença de Deus de forma tangível. Havia milagres acontecendo ali. Pessoas eram curadas, lares eram restaurados e vidas transformadas. Jesus me mostrou que, durante o reavivamento, até mesmo aqueles que haviam se afastado de Deus retornariam. Vi homens e mulheres que antes haviam rejeitado a fé dobrando os joelhos e clamando por misericórdia. Jesus os recebia com braços abertos. Eu não rejeitarei ninguém que venha a mim, ele disse. Muitos que estavam perdidos perceberão o vazio do sistema em que confiaram e retornarão ao meu amor. Uma cena em particular ficou gravada em minha mente. Vi um homem, visivelmente marcado pela vida, chorando diante de uma Bíblia aberta. Ele dizia: eu achava que sabia o que era verdade, mas estava cego.
Deus me perdoe por ter demorado tanto. Era um exemplo de como a graça de Deus alcançaria até os corações mais endurecidos, mas o reavivamento não aconteceria sem resistência. Vi forças espirituais e humanas tentando silenciar o movimento. Governos e líderes institucionais viam essas reuniões como ameaças ao controle que desejavam manter. Igrejas verdadeiras eram perseguidas, enquanto aquelas que se aliavam ao sistema prosperavam. Jesus me advertiu: mesmo durante o reavivamento, haverá quem tente detê-lo, mas lembre-se, nenhuma força poderá prevalecer contra meu espírito. Meu povo será fortalecido, mesmo em meio à oposição. No final da visão, vi multidões de pessoas, jovens e velhos, de todas as raças e origens, louvando a Deus com fervor. Era uma cena de unidade e alegria indescritível. Essas pessoas não eram ricas ou poderosas aos olhos do mundo, mas eram espiritualmente abundantes. A luz dentro delas irradiava algo que o sistema do mundo jamais poderia oferecer. Jesus me olhou novamente e disse: Eve, diga a eles que o reavivamento virá. Diga a eles que resistam, pois há esperança além das trevas. Muitos serão salvos, e minha glória será conhecida em toda a terra. Eu estava extasiada, mas também sobrecarregada. Senhor, perguntei, como vou contar isso a eles? Como posso fazer justiça ao que vi? Ele respondeu com simplicidade: não se preocupe com as palavras, apenas compartilhe o que você viu e sentiu. Meu espírito fará o resto. Essas palavras me trouxeram paz. O reavivamento seria uma prova do amor e da graça de Deus. E eu sabia que, mesmo nos tempos mais difíceis, a luz sempre prevaleceria sobre a escuridão. As visões começaram a diminuir gradualmente, como se o próprio cenário ao meu redor estivesse me preparando para um momento de despedida. A luz que antes preenchia tudo ao meu redor tornou-se mais concentrada, irradiando calor e amor de uma forma que me fazia sentir completamente segura. Eu sabia que estava chegando ao fim dessa jornada. Jesus, ainda ao meu lado, olhou para mim com um sorriso que transmitia uma paz profunda. Ele segurou minhas mãos, ou o que parecia ser minhas mãos naquele estado espiritual, e disse: Eve, sua tarefa está apenas começando. Você viu o que precisa ser compartilhado. Não é sobre medo, mas sobre esperança. A escolha será de cada um, mas você deve ajudá-los a compreender o que está em jogo. Jesus me mostrou uma última visão, tão gloriosa que me faltam palavras para descrevê-la completamente. Era o momento do seu retorno. O céu estava cheio de luzes, como se o próprio universo estivesse celebrando. Vi multidões de pessoas reunidas, de todas as nações, línguas e culturas. Eles estavam vestidos de branco, cantando com alegria enquanto Cristo aparecia em glória. Este será o momento de maior alegria, disse ele. Tudo o que foi sacrificado, tudo o que foi suportado, parecerá pequeno em comparação com a recompensa eterna. Diga ao meu povo para não perderem a fé, pois eu virei, e todos verão que valeu a pena confiar em mim. Eu me sentia tomada por uma paz tão profunda que era difícil acreditar que voltaria ao mundo físico. Mas Jesus deixou claro que minha missão ainda não estava completa. A luz começou a diminuir, e senti como se estivesse sendo puxada para trás. Olhei para Jesus uma última vez, tentando memorizar cada detalhe de sua presença. Ele disse, com uma voz cheia de ternura e autoridade: Eve, vá, e lembre-se, você nunca estará sozinha. Eu estarei com você em cada palavra que compartilhar, em cada dificuldade que enfrentar. Confie em mim. De repente, senti uma pressão em todo o meu ser. Era como se estivesse sendo comprimida de volta ao meu corpo. A luz desapareceu e fui envolvida por sons e sensações familiares. Ouvi vozes agitadas e senti uma dor intensa no peito. Meus olhos se abriram e vi rostos desconhecidos olhando para mim. Ela está de volta, exclamou um paramédico. Conseguimos! O ambiente era caótico, cheio de barulho e movimento. Mas dentro de mim havia uma calma inabalável. Sabia que havia voltado por uma razão. Os médicos ao meu redor falavam sobre o milagre de minha recuperação, já que, segundo eles, eu estivera clinicamente morta por mais de 7 minutos. Fui levada para o hospital, onde fui submetida a uma bateria de exames. Os médicos não conseguiam entender como eu estava viva, muito menos ilesa.
As palavras milagre e inexplicável ecoavam nos corredores, mas eu sabia exatamente o que havia acontecido. Uma enfermeira, enquanto ajustava os monitores, me perguntou: "Você lembra de algo?" Muitas pessoas que passam por situações assim relatam experiências diferentes. Olhei para ela e, por um momento, considerei contar tudo, mas algo dentro de mim disse que não era o momento. Eu sorri e respondi: "Sim, mas é difícil de explicar agora." Depois de ser liberada do hospital, voltei para casa, mas minha vida nunca mais foi a mesma. Não sou palestrante nem escritora. Continuo sendo uma pessoa comum, trabalhando, vivendo. Mas, sempre que sinto que alguém está pronto para ouvir, compartilho minha história. A mensagem que levo não é sobre medo, mas sobre esperança. Acredito que as escolhas que fazemos agora são cruciais para o futuro. Sei que os tempos difíceis virão, mas também sei que Deus nunca abandona os que confiam nele. Hoje, minha Bíblia não fica mais empoeirada em uma prateleira. Ela é minha companhia constante, um guia para os tempos desafiadores que se aproximam. Oro todos os dias, não pedindo bens materiais ou sucesso, mas força, sabedoria e coragem para cumprir o chamado que me foi dado. Lembro-me das palavras de Jesus: "Eu estarei com você", e sei que, com essa promessa, posso enfrentar qualquer coisa. Minha experiência de quase morte não foi apenas uma segunda chance de viver, foi um convite para transformar vidas. Não sei quantas pessoas ouvirão ou acreditarão no que tenho a dizer, mas sei que farei a minha parte, confiante de que Deus fará o resto.